2 Samuel 11 e 27. Quantos a encontraram, diz amém, Jesus. E passando, eu vou ler do 26 a seguir. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou ao seu senhor. E passando o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher. E ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Vamos apresentar a palavra. Senhor nosso Deus e Pai, eu te dou graças, Senhor, pela tua palavra. Espírito Santo, fala conosco. Oh, meu Deus, eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Se o Senhor quiser nos corrigir, ó Pai, nos corrija, mas não deixa, Pai, que nós percamos a nossa salvação. Cuida, Senhor, de cada alma, Pai, é um presente nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus, graças a Deus. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Estamos, irmãos, diante de uma mensagem bastante conhecida, né? Todos os irmãos conhecem essa passagem de São Tiago, mas talvez tenha alguém, né, que não conheça a história de Davi. Né? A palavra começa dizendo que Davi comete um adultério e um homicídio. Né? A palavra de Deus nos diz que Israel estava, né, em guerra, passando ali, né, por uma guerra, e os homens de Davi, os guerreiros de Davi foram ali guerrear contra aquela nação. Né? E um dos soldados de Davi, ele foi para a guerra e deixou algo muito especial em sua casa, né? Ele deixou ali a sua esposa. Ele foi para a guerra e deixou a sua esposa ali em casa, né? E a palavra de Deus diz que Davi, ele estava ali no alto, né, do seu palácio, e ele viu a esposa de Urias se banhando, e Davi, ele desejou aquela mulher e mandou buscá-la. Né? A palavra de Deus diz que Davi mandou buscar aquela mulher e ele coabitou com ela enquanto, né, o exército dele estava na guerra. Né? Enquanto o outro deixou sua esposa, Davi foi lá e pegou aquela mulher. Né? E a palavra de Deus diz que isso não agradou ao Senhor. Né? Será que o que nós temos feito, né, as nossas atitudes, será que tem agradado ao Senhor? Os irmãos já parou, né, irmãos, para pensar, será que as nossas decisões, será que se nós agindo, né, conforme o desejo do nosso coração e da nossa carne, será se o Senhor está agradando? A palavra de Deus diz que Davi, ele coabitou ali com aquela mulher, né, e aquela mulher, ela concebeu, né, aquela mulher ficou grávida. E Davi, ali diante, né, daquele problema que ele arrumou, ele tentou arrumar várias situações para se livrar daquele problema. Porque quando nós tomamos, né, decisões sem consultar o Senhor, quando nós tomamos decisões sem orar, né, a gente paga um preço muito alto, que é o peso da consciência. Né? A palavra de Deus diz que Davi, ele ficou ali muito preocupado. Né? Como que ele ia se justificar, né? Como que ele ia fazer para se livrar daquela criança, né? E a palavra de Deus diz que Davi, ele teve a ideia, Davi mandou ir, né, lá onde que o povo estava guerreando e buscou Urias. E a palavra de Deus diz no versículo 8, no versículo 7, vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como estava a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo atrás dele saiu as iguarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor. Davi mandou buscar Urias ali, né, para tentar encobrir o seu pecado.
Eu buscando Urias, eu vou dar ele uma folga, né? Ele vai coabitar com sua esposa e vai pensar que essa criança é dele, né? Ele já cometeu outro pecado, que é a mentira. Ele cometeu o adultério. Agora, né, está tentando encobrir ali o seu pecado. Só que a palavra de Deus diz que Urias, ele era um homem, né, de caráter. Urias não conseguiu ir para sua casa. Urias não conseguiu coabitar com sua esposa enquanto os soldados, os amigos dele estavam na guerra, né? Porém, o rei, quando Urias chegou, a falsidade, irmãos, o rei mandou levar atrás de Urias iguarias, várias coisas gostosas. Vai para sua casa, vai comer, né? Vai aproveitar a sua esposa. Mas o que Urias fez? Urias deitou à porta da casa real junto com os servos de Davi. Deus, irmãos, por amor à nossa alma, Deus usa, né, irmãos, as pessoas para nos alertar, né? Se Deus tivesse permitido Urias, né, ser mau caráter, Urias teria ido para a casa dele, coabitado com a esposa, e ficar aquele filho sendo de Urias. Mas Urias não foi, né? Urias não conseguiu deixar os irmãos dele na guerra e desfrutar, né, de iguarias, de comidas boas, né? E ali, quando Davi viu, né, que a sua primeira tentativa deu errado, Davi tornou mandar chamar Urias, né? E aqui o que diz a palavra do Senhor? E disse Urias a Davi: a arca Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer, beber e para deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma eu não farei essa coisa. Deus já estava ali falando com Davi: pela vida da tua alma eu não vou permitir Urias ir lá para poder dar um jeitinho para você, né? Às vezes Deus não permite, irmãos, por amor à nossa alma. Quando alguém nos corrige, é Deus zelando pela vida da nossa alma. Pela tua vida e pela vida da tua alma eu não irei comer e nem beber e nem desfrutar da minha esposa, né? Pela tua vida e pela vida da tua alma. Então disse Davi a Urias, no versículo 12: fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Quando Davi viu que Urias não ia mesmo para casa, ele teve outra ideia, né? Vou convidar ele, vou fazer um banquete lá em casa, vou tocar bebida nele, ele vai ficar bêbado e vai ir para casa, e meu pecado vai ser encoberto, né? Olha o que a palavra diz. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Urias, em vez de ir para casa, não quer deitar com os servos de Davi, irmãos. É Deus, né? Deus tendo misericórdia da alma de Davi. E Davi não estava entendendo os sinais de Deus, né? Porém, à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém, não desceu para sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-la por mão de Urias. Aí quando Davi viu, irmãos, que não tinha mais jeito, né, que Urias não ia mesmo para casa, Davi ali escreveu uma carta. Olha o tamanho da maldade, né, irmãos? A gente tem que meditar nessa palavra para nós não tomar atitudes como Davi, né? Muitas vezes, mas não estou cometendo adultério. Mas muitas vezes nós tramamos coisas contra o nosso próximo, né? Nós fazemos ao nosso próximo coisa que nós não gostaríamos que fizesse conosco. E nós estamos aqui na campanha dos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos estão resumidos em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muitas vezes nós somos, né, um Davi na vida de alguém, né? Davi ali, ele viu que ele não ia conseguir encobrir aquele adultério, que ele não ia conseguir jogar aquele filho para cima de Urias,
ele pegou e escreveu uma carta para Joabe e mandou o próprio Urias levar para Joabe a sua sentença de morte, né? E ali Urias pegou aquela carta e levou para Joabe. Joabe colocou Urias na onde que ele sabia que ele não ia durar, né? Que ele ia morrer de primeira, né? E Joabe colocou Urias ali na frente para ser morto, né? Sendo que o próprio Urias levou a carta com a sua sentença de morte. Tudo isso, irmãos, veio de um homem que era segundo o coração de Deus. É por isso que nós temos que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes, né, nós servimos a Deus e continuamos fazendo coisas que não agradam ao Senhor Jesus. Nós dizemos que amamos a Deus e pisamos na palavra, pisamos nos mandamentos do Senhor. Onde foi o amor ao próximo, né? Davi ali estava pensando só nele mesmo, ele estava querendo livrar ali o seu couro daquela situação, né? E ali diz que Urias morreu e veio pior ainda, né? Quando Urias morreu, a mulher de Urias foi lá reclamar para Davi, que foi o versículo que nós lemos, né? Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou ao seu senhor. Aí foi lá reclamar para Davi. E passando nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa e lhe foi por mulher. E ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Olha Davi, né? Cometeu o pecado, mandou matar um homem e agora queria dar muito bonzinho, né? O povo vai ver que eu peguei ela, estou com filho, estou cuidando, né? Ó a esperteza. Mas aos olhos de Deus nada está encoberto, né? Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem nós vamos prestar contas um dia, né? E o que o Senhor fez? Por amor à alma de Davi. Deus viu que Davi não ia ter jeito, né? Deus já tinha dado vários sinais ali para Davi, para ele se arrepender do seu pecado, mas ele parece que ele não capturou as mensagens, né? Aí Deus vai e chama Natã. Vai lá, Natã. Aí, irmãos, eu fiquei meditando nessa palavra na sabedoria de Natã, que é uma coisa que nós temos que pedir para o Senhor. Natã não foi chegando lá e falando: Davi, Deus mandou eu vir aqui porque você prostituiu, você matou o homem, agora está pegando a mulher e está achando que Deus está vendo, né? Natã ele não fez isso não, né? Natã chegou lá contando uma historinha para Davi, que Davi mesmo deu a sentença dele, né? Vamos ver aqui a história que Natã, o profeta de Deus, contou para Davi. Natã, o profeta, repreende a Davi, no versículo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado ela comia e do seu copo ela bebia. E dormia em seu regaço, e ele a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do pobre homem, e a preparou para o homem que viera a ele. Quando Natã contou essa história para Davi, né? Davi, no versículo 5. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que esse homem é digno de morte. Olha a sabedoria de Natã. Ô Davi, eu vi que eu vou contar uma história para você, né? Tinha um homem que ele era muito rico. E tinha também o outro que era pobrezinho, só tinha uma cordeirinha, que comia no seu prato, bebia no seu copo, né? Dormia no seu braço. E ele tinha essa cordeirinha como uma filha. Mas um certo dia veio um viajante, né? Na casa do homem rico. E o homem rico foi lá, em vez de matar
uma ovelha das dele lá, que ele tinha um monte de ovelha e de vaca, ele foi lá no quintal do homenzinho pobre e pegou a sua cordeirinha. A ira de Davi, né, foi grande com essa injustiça. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse Davi a Natã: vive o Senhor, que de morte é o homem, que digno de morte é o homem que fez isso. Davi ali na hora, ele deu a sua sentença, sem precisar Natã, né, o acusar. E a palavra do Senhor nos diz aqui: digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Está vendo? Davi é aquele tipo de pessoa, né, que vê o erro do outro, depois não vê o erro dele. Né? Ele ficou com dó da cordeirinha, do outro perdeu a cordeirinha, mas de matar o seu soldado ele não teve dó. Né? E disse Natã a Davi: Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E eu te dei a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso te fosse pouco, eu te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Ali Deus já revelou-se a Davi. Glória a Deus, que era Deus cuidando da sua alma. No versículo 9: por que desprezaste a palavra do Senhor? Quantas vezes nós abrimos, né, o telefone, que hoje em dia todo mundo lê no telefone, né? Pouca gente pega a Bíblia para ler. Quantas vezes Deus usa alguém para nos corrigir, seja num vídeo ou numa mensagem da Bíblia, né? E nós cerramos os nossos ouvidos, o nosso coração, como Davi cerrou para o Senhor. Muitas vezes nós desprezamos a palavra do Senhor, como Davi desprezou. Davi sabia, né, que Deus abomina o adultério. Davi sabia que Deus abomina a cobiça, né? O matar o irmão nem se fala, né? Davi sabia de tudo isso, mas ele desprezou essa palavra. Então, irmãos, a palavra do Senhor nessa tarde para nós é uma palavra muito clara. O Senhor está falando conosco a respeito das nossas escolhas e das nossas decisões. Aleluia, Deus. Davi, ali naquele momento que ele teve a oportunidade de cometer aquele adultério, se ele estivesse orando pelos seus irmãos que estavam na guerra, ele teria se livrado desse problema. Né? Mas Davi, ele, com certeza, o coração dele acusou, mas ele deixou a carne, né, ali tomar conta do seu corpo. E ali, né, Davi, ele acumulou mais pecado. Um pecado que ele podia ter arrependido só no adultério. Vamos supor que Davi adulterou. Se ele tivesse arrependido e confessado, ele não teria, né, perdido o filho dele, porque a palavra de Deus diz que Deus matou a criança, né? Davi não teria cometido o assassinato se ele tivesse se arrependido no momento do adultério. Então a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é: pare no primeiro, né? Porque a palavra de Deus diz que um abismo ele chama o outro abismo. Então, quando nós cometemos coisas que não agradam ao Senhor Jesus, não deixa a sua mente, eu não posso deixar também a minha mente ficar cauterizada como ficou a mente de Davi. Davi, ele ficou cego, ele não via mais que ele estava fazendo mal para a sua alma, né? Muitas vezes nós estamos prejudicando a nossa alma, mas o nosso corpo está feliz, né? Nossa carne está gostando, a gente continua no erro. E a nossa alma está morrendo, porque o pecado, ele mata a nossa alma.
Glória a né? Deus. Então a palavra do Senhor para mim e para você: não acumule, pare aonde está. Glória a Jesus. Aleluia. Não deixa que o pecado cresça como Davi deixou, né? E tudo que nós fazemos, às vezes a gente comete um pecado, aquilo ali está bom, mas e no outro dia? A gente não consegue dormir, a consciência fica pesada, depois o diabo coloca na mente que a gente tem que tirar a vida, porque a vida não presta, que é isso, aquilo outro, principalmente do lado dos jovens, né? A igreja sempre ensina: não entra no relacionamento sem pedir direção de Deus, ora, né? Joga no namoro, joga noivo em casa, né? Aí a gente vai lá. Eu estou falando por experiência própria, né? Que eu passei por isso. Desobedeci a Deus, paguei um preço muito alto, mas Deus teve misericórdia de mim, como Ele teve de Davi, né? Então a palavra do Senhor para nós nessa tarde é: dê ouvidos, né? Fique atento aos sinais de Deus, porque o inimigo ele quer nos cegar, né? Vai chegar um ponto que a gente está pecando e a nossa consciência não nos acusa, porque ela está cauterizada, como estava a consciência de Davi, né? E um abismo foi chamado outro abismo. Quando ele viu, ele já não tinha mais paz, né? Porque o pecado ele tira a nossa paz, ele tira a harmonia da nossa família, né? O jovem, quando começa a pecar, a família toda fica sofrendo, né? Os pais ficam desgostosos, ficam envergonhados, né? O esposo, quando começa a pecar, a esposa fica envergonhada, os filhos ficam envergonhados, né? Então a gente tem que parar, né? A mensagem do Senhor nessa noite para você é para nós parar onde tiver, né? Não deixa que o nosso pecado cresça, né? Dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja, né, num relacionamento que não é da vontade do Senhor. O Senhor está dizendo: pare, né? Não multiplique o seu pecado. E que os irmãos cheguem em casa e meditem nessa palavra. O pecado de Davi, ele tirou a paz de Davi. No Salmo 32, depois que Deus enviou Natan lá, né? Deus hoje está falando comigo, está falando com você aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. As palavras de Natan para Davi estão se renovando para nós nessa noite. E a partir do momento que Davi ali, ele reconheceu o seu pecado, ele já começou a sentir angústia, né? No capítulo 32 de Salmo, ele diz, em Salmo 32:3: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Talvez você esteja, né, igual Davi ali, sentindo uma tristeza que você não sabe de onde que vem, né? Confessa o teu pecado e deixa, porque aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. Davi diz que enquanto ele não confessava os seus pecados, os ossos dele envelheceram, ele não tinha mais força, né? Ele só queria chorar, ele não sabia o que fazer, né, com aquela situação. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a mão do Senhor pesava sobre ele. Nós temos que dar graças a Deus quando nós sentimos tristeza, mas uma tristeza que vem de Deus, uma tristeza, né, de arrependimento, porque é sinal que a mão de Deus ainda está estendida sobre nós, que Deus ainda tem um propósito na minha e na sua vida. Porque quantos, né, que estão lá fora pecando e ainda não ouviu essa palavra? Né? Se Deus está dizendo essa palavra para mim e para você nessa noite, é porque Deus tem um plano de salvação na minha e na sua alma, como Ele teve um plano de salvação na vida de Davi. Porque se Deus não tivesse um plano de salvação na vida de Davi, Deus tinha deixado Davi prosseguir, Davi ia sair bonzinho, né? O rei que adotou uma criança que não era dele, ia ficar bonzinho na história. Mas Deus estava vendo, Deus queria ver o arrependimento de Davi. No versículo 5, Davi diz: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri.
Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Deus só perdoa se tiver confissão. Se não tiver confissão, não há perdão para pecados, né? Pelo que todo aquele que é santo, no versículo 6 do capítulo 32 de Salmo, porque todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, essas a ele não chegarão. Todo aquele que preocupa com a sua salvação, todo aquele que é santo orará a Deus a tempo de poder achar. Porque vai chegar um dia que não vai dar mais tempo de nós pedir perdão. É verdade. Né? Eu não sei se os irmãos têm visto. Hoje eu vi uma notícia, né, sobre um cantor famoso aí, Naim. Vocês tudo devem ter ouvido falar, né? Que ele estava separando da esposa. Eles foram no encontro. Ela foi para a casa dela, ele ficou na dele. No outro dia, ela recebeu a notícia que eu estava morta em casa. Agora está lá toda arrependida, né? A gente tem que pedir perdão. Se a gente ofendeu uma outra, a gente tem que pedir perdão enquanto é tempo, né? Tem que confessar enquanto é tempo. Glória a Deus! Não tiver visto, os irmãos procurem saber, que os irmãos vão ver. Eu vi aquilo me tocou, porque ela estava chorando demais, sabe? Estava passando num processo de separação, né? Estava de boa, no outro dia o homem amanheceu morto, em casa sozinho, né? Fica para nossa meditação. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. E no versículo 9, Davi diz: não seja como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atire a ti. Não seja ignorante a respeito da voz do Senhor. Glória a Deus! Não deixa Deus precisar te amassar, né? Nós não podemos deixar Deus precisar de colocar um cabresto na nossa boca, né? Uma prova na nossa vida, para nós reconhecer o nosso pecado, né? No versículo 10 diz: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Glória a Deus, aleluia! Deus recebe o louvor de quem é reto de coração, né? Quem é reto de coração não tem desejo de suicidar. Quem é reto de coração obedece pai e mãe, obedece o pastor, né? Quem é reto de coração observa os mandamentos da palavra de Deus. Glória a Deus! Porque é a palavra de Deus, né, que é o alimento para a nossa alma. Por isso que tem muita gente aflita, muita gente sofrendo, porque fica querendo encobrir o erro, né? Fica com a mente cauterizada, né? Peca, não acha que está tudo bem, prefere agradar os homens, né? Passar pano no erro para agradar as pessoas, como Davi estava fazendo ali, né? Ele queria tudo, menos que o pecado dele fosse descoberto, né? E Davi ali, ele não pensou, né? Ele faria qualquer coisa, mas ele queria que o seu pecado fosse encoberto. Então o Senhor está falando conosco nessa noite, né? Se for para prejudicar alguém, não faça, né? Se for para ir onde o Senhor não aprova, não vá. Se for para entrar onde o Senhor não está, não entre. Aleluia! Né? Porque o preço é muito alto, né? Davi chorou 7 dias para Deus ter misericórdia daquela criança, né, que ele concedeu em pecado. Mas Deus não teve, né, por amor à alma de Davi. Deus recolheu aquela criança. Então, toda escolha tem consequência, né? Escolha fazer a vontade do Senhor. Escolha andar dentro da palavra
de Deus, para que não haja arrependimento e nem choro depois, né? Depois não adianta chorar mais. E depois do leite derramado, né, como diz o ditado, não tem jeito. A gente tem que chorar na presença de Deus. Às vezes a vida é difícil, às vezes a nossa carne está querendo, mas nós falamos, Senhor, por amor a Ti, por amor à minha alma, por amor à minha família, eu não vou fazer. É melhor eu chorar assim do que chorar depois, né? Então, que os irmãos recebam essa palavra. Quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor ele falava profundamente no meu coração. Podia estar 2 pessoas aqui hoje que eu ia trazer essa palavra, porque essa palavra o Senhor ele falava para mim em primeiro lugar, né? Pare, porque tem muita coisa tirando nós, né? Tirando o nosso foco, tirando, né, a nossa visão espiritual. Né? Eu estava até conversando com o irmão Bruce sobre isso essa semana, né? O celular. Não tem nada para poder abaixar a gente espiritual mais do que um celular, não. A gente tem que tomar cuidado, tem que orar e pedir a Deus, né? Porque se a gente der lugar à carne, nossa carne fica ali mexendo, né? Ciscando, como diz a irmã Sandra. Cisca o dia todo e a nossa alma fica vazia das coisas de Deus, né? Eu falei demais, falei que eu ia passar 10 minutos para o pastor, né? Mas estou em cima da hora ali, os irmãos colocam de pé. Aquilo que eu não soube expressar da palavra do Senhor, os irmãos chegam em casa, lê esse texto completo, né? E o Espírito Santo, ele vai falar no seu coração, porque ele incomodou muito com essa palavra no dia de hoje, amém? Palmas bem alegres para Jesus, já recebemos.